Olá, crianças! Preparem-se para mais uma aula! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma aula e eu estou muito feliz por estar aqui, tá? Então, para começar, vamos para nossa oração. Oi, crianças! Tudo bem? Vamos começar com uma oração? Então, vamos lá. Feche os olhos. Querido Deus, abençoe essas crianças, dê sabedoria para elas, abençoe a tia Ana e abençoe os familiares dessas crianças. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Tenha uma boa aula. Amém, Laurinha. Obrigada, minha flor. Então, vamos lá para nossa aula. O texto bíblico que nós vamos usar está em Atos, capítulo 9. Vocês se recordam de quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo? Logo após, eles saíram para pregar a palavra de Deus ousadamente e a igreja cresceu muito. Mas também começou a perseguição. Os crentes, os cristãos, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles começaram a ser perseguidos pelos judeus, porque eles não acreditavam em Jesus. Tinha um homem chamado Saulo, ele era judeu, ele acreditava em Deus, mas ele não acreditava em Jesus, ele achava que Jesus era um impostor, olha só. Então ele perseguia os cristãos, inclusive no apedrejamento do diácono Estevão, lembra? O Saulo estava ali, ele assistiu tudo e gostou, que o Estevão morreu, porque Estevão acreditava em Jesus. A partir daí, o Saulo, ele começou a perseguir a igreja de uma forma muito terrível. Ele entrava na casa das pessoas, para levar preso. Então, muitos cristãos que moravam ali em Jerusalém tiveram que sair dali para ir para outros lugares. Mas para onde eles iam? Eles pregavam a palavra de Deus e muitas pessoas iam se convertendo. Essas pessoas que tiveram que fugir de Saulo, muitos foram para uma cidade chamada Damasco. Olha, Saulo, sabendo disso, ele estava indo, na verdade, para Damasco para prender os cristãos, quando no meio do caminho, olha o que aconteceu. Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Levanta e vai até a cidade, e te será dito o que deves fazer. Saulo, o que aconteceu? Vocês viram? Então, Saulo estava indo para Damasco quando de repente apareceu uma luz muito forte na direção dele e ele caiu do cavalo. E aí Jesus falou assim para ele: Saulo, por que você me persegues? E aí então Saulo fala assim: mas quem és, Senhor? E aí Jesus responde: sou eu, Jesus, a quem você persegue. E aí Saulo fala assim: e agora? O que o Senhor quer que eu faça? E Jesus então o orienta a entrar na cidade, ficar ali na casa de uma pessoa,
Mas quando Saulo é levantado, né, pelos seus ajudantes, ele percebeu que ele estava cego, ele não estava vendo mais nada. Os amigos dele, então, levaram ele até uma casa onde Saulo ficou por 3 dias, sem comer, sem beber nada, em oração. Jesus também apareceu para um cristão chamado Ananias e orientou para que ele fosse até Saulo para orar por cura. Mas Ananias conhecia a reputação de Saulo e sabia que ele queria matar cristãos. E Ananias ficou com medo. Mas Jesus falou: olha, você pode ficar tranquilo, é porque ele está orando. E olha só, e Ananias então obedeceu a Jesus e foi até essa casa onde Saulo estava. E ele disse o seguinte: olha, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Então, Saulo começou a ver, né? Ele voltou a ver e ali mesmo ele foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Olha, uma outra pessoa nasceu ali. Ele perseguia cristãos e agora era um cristão. O primeiro versículo de hoje é: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Então, depois que Saulo foi batizado com o Espírito Santo, depois que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele saiu às ruas. Os cristãos que ficaram sabendo que Saulo estava na cidade ficaram todos com muito medo, né? Mas os judeus que estavam ali e viram Saulo começaram a rodear, né, e a seguir ele. Saulo, na verdade, estava indo até uma sinagoga. Sinagoga é onde ficam os judeus, onde eles oram, onde eles estudam a palavra, né? E Saulo queria falar ao seu povo sobre Jesus. Então Saulo entrou na sinagoga, pediu para falar e ele falou o seguinte: olha só, descobri que Jesus, a quem eu e você tanto odiamos, é na verdade o Filho de Deus. Sim, ele é o Messias prometido. Ele foi enviado por Deus para nos salvar. Então Saulo disse isso para os judeus, olha só, e Saulo começou a falar sobre o evangelho da salvação, né? O porquê Jesus morreu para nos salvar, para nos dar direito à vida eterna. Só que os judeus não gostaram nada disso e eles pensaram até que Saulo estava louco, olha só. E também que Saulo agora era um traidor. Então, eles começaram também a perseguir Saulo para matar ele, olha só. E os cristãos, então, estavam ajudando Saulo a se esconder, né, para não ser morto. E aí, então, os cristãos ajudaram Saulo a sair de Damasco. Olha só como eles fizeram, né? Eles colocaram Saulo dentro de um cesto e à noite, enquanto estava todo mundo dormindo, eles pegaram o cesto com Saulo dentro e passaram Saulo por cima da muralha, né? E aí Saulo então conseguiu fugir dos judeus. Depois do batismo, né, de Saulo, ele passou a se chamar Paulo. Depois de alguns anos, né, Paulo conheceu um pastor chamado Barnabé e Barnabé o convidou para trabalhar numa igreja em Antioquia, na Síria, e Paulo aceitou e essa igreja cresceu muito. Muitos cristãos que tiveram que sair de Jerusalém
para onde eles iam, eles falavam da palavra de Deus e dessa forma então várias igrejas, né, iam se formando. Num culto que estava tendo nessa igreja de Antioquia, os irmãos sentiram de mandar Saulo e Barnabé para uma viagem missionária. Olha, Deus viu que chegou a hora, né, da palavra de Deus se espalhar por todo mundo. Então ele enviou Saulo e Barnabé para essa primeira viagem, né? É importante que a palavra de Deus chegue até as pessoas mais distantes. Então, muitas e muitas outras viagens missionárias aconteceu, muitas aventuras, e isso a gente vai ver nas próximas aulas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Amém, crianças, essa foi a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito beijos para vocês.